É, galera, quem diria que o anime de Devil May Cry finalmente está entre nós. Cara, desde que eu joguei Devil May Cry 3 lá em 2010, 2012, eu sonho com o anime de Devil May Cry. E pra quem não sabe, Devil May Cry já teve um anime antigo da Madhouse, que é uma baita animadora, só que o anime é mais focado no introspectivo do Dante, não tanto na ação, nas coisas radicais. Então eu sempre sonhei em um anime mais mainstream, vamos dizer assim, de Devil May Cry. E ele está entre nós. E cara, caralho, como fã é chato, mané. Tem gente reclamando dos bagulho idiota, tá ligado? Tipo assim, tu pode reclamar, e é claro, liberdade de expressão. Ah, mas o Dante foi nerfado, deram muito tempo de tela pra lei. Rapaziada, um jogo é diferente de uma animação, inclusive uma animação feita para um público novo. Pô, os caras colocou música de rock bolada dos anos 2000 que todo mundo queria, colocaram um Dante engraçadão. A animação tá muito fluida, os caras ainda reclamam, mano. O fã nunca tá satisfeito. E sabe, e não é só com Devil May Cry, não. Recentemente aí saiu vários animes muito maneiros, tipo Solo Leveling, e os fãs só sabem reclamar. Ah, a animação Solo Leveling tá ruim. O fã nunca tá satisfeito, mano. Mas ainda assim, eu sinto que essa animação de Devil May Cry conseguiu deixar a maioria dos fãs bem satisfeito, inclusive a mim. E cara, tipo assim, o pessoal parece que só quer criticar, sabe? Tem gente vendo lacração onde não tem. Ah, mas o Devil May Cry, o jogo não tem crítica aos Estados Unidos, crítica política. Cara, isso aí no anime é um ponto citado sim, só que nem é de tanta relevância nessa primeira temporada, pelo menos. E tem uma coisa sobre Devil May Cry também que as pessoas não percebem, que é o subtexto. Quando tu joga Devil May Cry, tu bate com Dante, com Nero, com Verge, você quer fazer rank S, e é tudo yeah! E é isso aí. Só que quando você vai ver o subtexto, Devil May Cry é uma história sobre família e sobre escolha. Como é o Dante, que de começo não quer assumir a responsabilidade de ter todos esses poderes. Tudo pra ele é tanto faz, matar demônios, comer pizza e tá tudo suave. Tanto como o Virgil, que viu sua mãe morrer e ele não tinha poder suficiente para protegê-la. Então, ele busca poder, poder e poder, por isso que ele fica nessa de power, power, power. E a Lady também, que teve o pai que matou a mãe, o pai que era humano e acabou se transformando num demônio, por consequência matou a mãe dela, e por isso ela tem tanto ódio dos demônios, que pra ela qualquer coisa que tenha sangue de demônio é maligno, e ela quer matar, meter bala, e é isso aí. E outros subtextos de Devil May Cry que as pessoas não pegam, eu sei lá porquê, é que humanos podem ser muito piores que demônios. Se você parar para pensar, muitos dos vilões de Devil May Cry são humanos. O primeiro Devil May Cry é o Mundus, que realmente é um demônio. No 2, eu nem lembro o nome do vilão aqui, mas ele é um humano que quer cobiça por poder. No 3 é o Virgil, que é metade humano, metade demônio. E o Arkham, que é um humano que quer o poder de Esparda, ou seja, um humano que quer o poder de demônio. No 4 também é um humano que quer o poder de Esparda também, faz várias atrocidades por isso. E no 5 volta a ser o Virgil, no caso. Então muitos dos vilões de Devil May Cry são humanos. E esse é um dos subtextos do jogo, do anime, do mangá, do Devil May Cry em geral. E é isso aí, vamos começar falando sobre a animação da Netflix agora. A animação faz várias mudanças, porque como eu disse, tem diferenças entre o jogo e fazendo uma adaptação para um novo público que vai ter várias temporadas. Porque no jogo sim, temos uma história principal, mas a maior parte do jogo nós jogamos. Nós pegamos o item, vamos para um lado, vamos para o outro lado, colocamos o item ali, lutamos contra um boss, e ao menos que você queira um boss por episódio, ser uma animação só de boss rush, nesse episódio aqui ele luta contra o boss, no outro episódio contra outro boss. Ao menos que você queira isso, que pode ser até legal, eles têm que criar uma linha narrativa. Então por isso teve várias mudanças. E bem, no primeiro episódio de Devil May Cry, somos apresentados ao Dante, que está salvando uma mulher que está sendo caçada por demônios. E aqui eu achei uma apresentação bem decente do personagem. Mostra as armas dele, mostra que ele é altruísta, após ele salva a
a donzela em perigo, mostra as características da personalidade do Dante. Ele é ágil, ele é rápido e ele também é engraçado. Então eu acho que foi uma ótima apresentação de personagem. Inclusive em toda a série eu acho que respeitam demais o personagem do Dante. Inclusive nesse primeiro episódio também temos a apresentação do Coelho, que muita gente diz que ele é um personagem descartável, inventado para essa animação, mas o que acontece é que ele é um vilão canônico de Devil May Cry. Se você prestar atenção no Devil May Cry 3, que é o primeiro jogo da franquia cronologicamente de Devil May Cry, tem uma cena onde o Dante e o Virgil falam: ah, já faz um ano que eu não te vejo, Dante. Então esse encontro acontece nesse mangá, um ano antes, onde o Virgil aparentemente está quebrando os selos para invocar a Temeningru, que é aquela torre lá do Devil May Cry 3. E nesse mangá mostra Coelho. Tem uma grande participação nesse mangá. Ele quer roubar o colar do Dante, mas não consegue também. Então eles tiraram esse vilão desse mangá e colocaram na série como o vilão principal dessa primeira temporada. Um fato que também muitas pessoas não tenham percebido: essa animação se passa ainda antes do Devil May Cry 3. Porque o Dante, se você percebeu ou não, ele está mais fraco do que o Devil May Cry 3. Ele ainda não tem suas armas, a Ebony e a Ivory, e até mostra, pô, minhas balas sempre acabam. Essa animação futuramente vai mostrar ele pegando as armas, provavelmente outras armas também que ele usa nos jogos, e eu acho que muita gente não percebeu isso, que é pra ser ainda antes, embora já tenha a Lady e outros personagens como o próprio Virgil. Ela em teoria se passaria ainda antes do Devil May Cry 3, um Dante ainda mais novo. E depois disso também temos o Dante lá na cafeteria, né, o lanchonete, onde ele toma o seu famoso sundae de morango. E pra quem não sabe, na antiga animação de Devil May Cry, que é canônica, também tem essa cafeteria, tem os personagens que aparecem aí como referência. Ou seja, o Adi Shankar, que é o produtor da série, provavelmente diretor, aparentemente, ele é muito fã de Devil May Cry. Eu vi entrevistas onde ele diz que leu todas as novels, viu os animes, jogou os jogos, e ele é muito fã. E eu realmente acredito que o cara é muito fã de Devil May Cry. Um outro fato interessante é que esse primeiro episódio tem várias referências aí. Na aparição do Virgil na cafeteria, toca a música tema dele no Devil May Cry 5. Pô, maravilhoso, mano. Quando a organização lá do presidente tá caçando o Dante, caso do Coelho, captura outros caçadores de demônios, aparece a Lucy, que é do Devil May Cry 2. Inclusive eu queria ela de volta na franquia. Pra mim, tem uma referência aqui ao Constantine da DC Comics, com um personagem que nem aparece o nome aparentemente, mas é o Constantine, mano. É o Constantine Devil May Cry, caçador de demônios, bababá, é o Constantine. Então basicamente esse é o primeiro episódio, a apresentação. Tem um amigo baixinho lá, que eu nem lembro o nome na real, mas né, que vai ser um personagem até bem legal, tem carisma. Os personagens têm carisma, isso também é algo bem legal na série. Não são personagens chatos, mano, personagem chato. São os personagens legais. Temos a icônica cena do Dante dançando, que é uma referência lá, Devil May Cry 5. Pô, então esse anime tem várias referências muito legais, a ação é muito legal. Nesse primeiro episódio também temos o Dante lá, versus o monstro elétrico lá, que eu nem sei o nome. Bem legal, o primeiro episódio muito legal, divertido, bacana, sabe? Rápido. É aquela série que também fica enrolando e tal. No encerramento toca uma versão de Devil's Never Cry. Pô, é tudo que os fãs queriam. Eu queria que tocasse no meio da série. Mas, pô, muito maneiro. No segundo episódio lá, temos o vice-presidente contratando vários mercenários para capturar o Dante. E, se possível, vivo. É aqui que conhecemos a Lady e a Darkon, os mais picas dos mercenários ali, que trabalham pro governo. E, tipo, é uma expansão muito bem-vinda de mundo pro Devil May Cry. Afinal, os jogos geralmente focam muito no Dante, nos personagens principais, que é o certo. Só que como expansão de mundo, Devil May Cry não expande tanto o seu mundo assim. Então eu gosto também. E nesse episódio, pô, tem uma cena de ação irada, mano. A animação é muito fluida, muito maneira. Temos a luta do Dante versus a Lady, que também faz referência a Devil May Cry 3 em vários momentos. Então, pô, pra quem é fã fica uou, pra quem é novo na série também fica, pô, maneiro. E temos uma referência clara aqui entre os mercenários para Castlevania. Tenho certeza que esse carinha aí é uma referência ao Trevor Belmont ou qualquer outro Belmont de Castlevania. Pô, na real eu achei bem, até o momento eu achei bem respeitoso aos jogos. Nada me ofendeu, eu queria que fosse mais, a coreografia mais parecida, mas o jogo é o jogo e a animação é a animação. O jogo sempre vai estar lá também, não me ofendeu em nada não. E nesse episódio toca Guerrilla Radio. Eu trabalho melhor com música.
Pô, mané, do Rage Against the Machine, música de rock, Devil May Cry, animação fluida, bonita, pura. Tô feliz pra caralho, mané. Um fato interessante aqui a se comentar é que, diferente dos jogos, o Dante não sabe que o seu pai é o Sparda, e nos jogos ele já sabe que seu pai é o Sparda. Ele sabe que tem sangue metade demoníaco, inclusive ele sabe que é por isso que atacam sua mãe, por isso ele tem meio que uma raiva do Sparda, por Sparda não conseguir proteger a mãe dele, que ele tanto amava, e raiva de si mesmo. Por isso ele também meio que esconde o lado triste, rindo, brincando. Não que ele seja só triste, mas isso é uma característica, um subtexto de Devil May Cry, sabe? E no terceiro episódio temos um pouco aqui do passado da Lady, com ela sendo atacada por um demônio, e o Arkham, que é o vilão de Devil May Cry 3, começando a enlouquecer porque ele sabe que existem demônios, ninguém acredita, ele começa a pesquisar, fazer experimentos em si mesmo, e isso vai resultar lá na frente dele ficar loucão. Eu acho que é bem parecido aqui na real com o jogo, inclusive essa parte é contada no mangá Devil May Cry. Essa parte que não é mostrada no jogo, é mostrada no mangá, quando ele mata a mãe da Lady e a Lady está do lado de fora da porta, que é diferente do que aconteceu na animação, que ela vê diretamente. E nesse terceiro episódio, após ser capturado, Dante está sendo levado lá para o vice-presidente, e eles são atacados pelo coelho. E temos um monte de cenas de ação bem legais aqui também. Tem a Lady mostrando suas habilidades, lutando contra os bosses. Outro fato interessante, né, que eu esqueci de falar até o momento, é que nessa adaptação eles colocaram umas armaduras, né, nos humanos normais, já que não exatamente tem uma explicação do porquê humanos normais conseguem lutar contra demônios, já que a Lady no Devil May Cry 3, no 4 e no 5 é uma humana normal aparentemente, e ela luta contra demônios. Então aqui, para dar uma justificativa maior, eles colocaram uma armadura que pra mim não tem problema. Podia ser uma armadura mais parecida com a roupa dela? Poderia, mostra a roupa dela na série também, a roupa padrão, mas seria legal também se fosse mais parecido. Não me incomodou muito, e olha que eu sou fã número 1 de Devil May Cry, autoproclamado de Devil May Cry. Não me incomoda tanto assim. Eu sou um cara de boa, sabe? Ah, série ruim? Beleza, eu tenho jogos. Se fosse horrível. Não é o caso do anime. Então o coelho ataca, pega o Enzo, faz seu plano ali, foge. Nesse momento temos Last Resort tocando aqui com uma perseguição de moto. Inclusive eu me pergunto até hoje por que não tem uma fase de moto no Devil May Cry. Tem no Resident Evil e não tem no Devil May Cry, mané. E aí o Dante luta contra vários bosses. Temos aqui o Agni Rudra, temos a boss que eu esqueci o nome do Devil May Cry 4, e temos o Cavalier Angelo do Devil May Cry 5 também. E sim, o 3D aqui destoa, mas ainda assim eu relevo até, sabe? Eu relevo porque as cenas 2D são tão bonitas que dá um incômodo, mas é legal. O Dante chega muito perto de capturar o coelho, só que a Lady, né, desgraçada, coloca um explosivo no pescoço dele e ferra tudo, né, Lady? Ela salva e ferra ao mesmo tempo. E chegamos ao episódio 4, que após o Dante ser capturado, o coelho coloca ele dentro de um avião junto com o Agni Rudra, onde o coelho quer despertar o verdadeiro poder do sangue demoníaco de Dante e fazer ele realmente acreditar que ele é filho de Sparda. Aqui é onde vemos um pouco mais da motivação do vilão, que é esse coelho. E até o final da série eu gostei muito da motivação dele. Tipo, tu compra. Tipo assim, caraca, mano, o que aconteceu com esse cara é triste. E no subtexto da série também fala sobre imigrantes que morrem tentando sair de um lugar ruim. Também tem um pouco dessa parada política. Mas em isso a série também funciona. E no outro meio termo, a Lady também vai atrás do colar que está com o coelho. Só que eles caem numa armadilha. Os entregantes lá da Darkon são mortos. E a Lady passa por um trauma dentro desse local todo. E é nesse episódio que a Lady vê que nem todos os demônios, só porque nasceram demônios, são necessariamente maus. Ela entende que também agiu errado muitas vezes e que não se deve julgar as pessoas só pelo sangue, mas pelos atos dela. Inclusive ela salva por um próprio demônio que ela tentou matar. E o desenvolvimento da Lady é muito bom aqui nessa série. Eu também gosto, eu prefiro do jogo ainda, porque no jogo eles juntam mais ainda a Lady e o Dante. Ela rejeita a existência do Dante mais vezes, e no final o Dante fala: pô, você é humano, você tem limites, e é por sua causa agora que eu vou carregar o fardo da minha família, porque
porque tem todo o lance lá da Lady com o Arkham, que ela quer matar o pai dela. E por outro lado, o Dante, mesmo sendo filho de Esparda, ele não quer carregar nenhum peso nas costas, mas por causa da Lady, todo o drama dela, ao decorrer do jogo, ele muda de ideia. É por causa dela. Talvez isso aconteça mais à frente ainda, porque no final da série vemos que a Lady e o Dante não são amigos ainda, sabe? Ele é de boa, ela que é uma maldita desgraçada, mas... fora isso, tudo bem. Então, mais ao final do episódio, Dante começa a despertar seu Devil Trigger e vamos para o 5º episódio. E esse provavelmente é o meu episódio favorito, pois após Dante matar um dos demônios que estão ali no avião, o outro explode o avião. Então, temos pra mim a melhor cena de ação dessa série, que é o Dante caindo em movimento do avião, salvando as pessoas. Também vemos um traço muito heróico aqui do Dante, que é ele se importar demais com a vida humana. E ele também lembrar de sua mãe. Isso é legal, é um paralelo. Enquanto o Virgil segue os passos do seu pai, né, mais pro lado demoníaco, o Dante segue mais os passos da sua mãe para o lado humano. E isso é muito maneiro. É um dos subtextos que a galera não pega às vezes, mas existe em Devil May Cry. E é muito maneiro, ele salva as pessoas ali, a animação é linda, é fluida demais. Cara, que lindo, sabe? A capa do Dante batendo no ar. E é um bagulho interessante também, que durante as séries de Devil May Cry, ou jogos no caso, não vemos tanto o Dante de dia. Vemos mais ele em lugares escuros, sabe? Então é muito bonito também quando vemos o Dante com o sol batendo, com aqueles ângulos dele contra o sol, com a capa dele. Pô, muito maneiro. E nesse episódio é o episódio que ele também desperta o seu Devil Trigger, que sim, é feio no 3D, só que mais lá o final da série aparece em 2D e é lindo demais. Caraca aí, lindão, lindão. Em 2D lá, nos episódios finais, é lindo. Nesse episódio temos uma cena triste, mané, do que é a Lady tentando se redimir dos seus atos, né, falando para eles ajudarem os demônios que estavam ali, e o desgraçado do vice-presidente manda matar todo mundo, caralho. E aqui temos o final do arco, o chefe meio elétrico também, que eu esqueci o nome de novo, ele explodindo tudo, matando geral, e é isso aí. Satisfação, tem que morrer esse desgraçado tudo. Tô falando aí, subtexto, os humanos são piores que demônios, meu parceiro. Dependendo da situação, é claro. E Dante segue as explosões, se reencontra com a Lady e dali pra frente salva ela mais uma vez e eles estão unidos até o momento. Temos o 6º episódio que mostra toda a história trágica da Lady e do coelho, que, mano, os dois casos são muito tristes. Vemos o caso da Lady lá com a mãe dela, com o pai dela, dando tudo errado. Episódio sem falas por metade do episódio, absoluto cinema, o estilo de animação muda, ó, lindão, sabe? Uma coisa muito bem-vinda à franquia Devil May Cry, testar coisas, já que tu tá fazendo animação, mano, testa coisa aí. Só não muda a lore todos de Devil May Cry, pô, mas muito legal. E você compra a motivação do vilão, porque no momento lá que o coelho tenta salvar lá o povo dele, o Makai, bagulho doido, tá? Tipo, caraca, te deixa triste, te deixa... sabe? Então isso é legal, se a série tá te causando sentimentos, tu fica, mano... Então, de certa forma, quem criou o coelho foi a Lady. É, Lady. Lady fez um monte de merda nessa série. Salvou o Dante também algumas vezes, mas... pô, Lady. Lady é o arco de personagem aí, ó. Muito... eu achei um arco bem legal. Até a redenção dela. Muito bom. No 6º episódio, vemos ali que o coelho conseguiu as 2 metades... e foi lá para o mundo dos demônios pegar o sangue para ativar o poder do colar. E vemos que aparentemente é o Virgil, mas fica um mistério aí. Será que é o Virgil mesmo? Porque o design tá um pouco diferente, eu acho que eles mudaram exatamente para dar esse mistério na série, mas tá maneiro também. Aparece 3D, mas depois aparece 2D e 2D é lindo. Então vemos que o coelho quer atrair o Dante para pegar o resto do seu sangue. A Lady prende ele, o pessoal pode falar, nerfaram o Dante. São coisas narrativas que acontecem para a história acontecer, porque, vamos dizer, se o Superman, que pode destruir o planeta com um soco, perde pro Batman, é pra narrativa acontecer. Isso acontece em todas as histórias possíveis. Só que, sei lá, com a Netflix o pessoal fica enchendo o caralho do saco. Ah, nerfaram Dante, blá blá blá. E a Lady vai sozinha lutar contra esses caras, o Dante tá preso lá. Obviamente a Lady não consegue lidar com todos eles sozinhos.
O Dante aparece para ajudar a Lady. Temos umas cenas de ação muito legais aqui. Um fator interessante aqui que aparentemente o Coelho tá quase convencendo o Dante. Só que a Lady fala, pô, não faz isso né, seu babaca. Ele meio que, tá, não vou fazer isso. É legal aqui, uma relação entre os personagens ainda se formando, né, tal. Temos uma luta bem legal do Dante versus o Cavalier Ângelo. O Dante consegue retomar o pingente. Então, aparentemente está tudo feliz. E vamos para o último episódio. No começo do episódio vemos que o Coelho ainda está vivo. Ele aparentemente ingere sangue de demônio de um dos capangas que estavam ali. E ele está com a espada, que é a espada do pai do Dante. E aparentemente Dante e Lady estão ali vendo o que fazem com o pingente, porque é muito poder para estar com uma pessoa só. Eles discutem. O vice-presidente pergunta a Lady onde está o pingente. Ela fala que aparentemente se perdeu, dando a entender que agora ela tá do lado do Dante. Só que nesse momento aparece o Coelho, agora a versão demoníaca total. E eu fiquei muito feliz que ele apareceu em 2D. Eu fiquei, não apareceu em 3D, não apareceu em 3D. Apareceu em 2D com a animação linda demais. Cara, esse último episódio a animação brilha, sabe? Bonita, bonita, linda. Então Dante e Lady finalmente tem que se juntar a uma luta, senão eles vão morrer ali, né? Porque o inimigo é muito poderoso. E eles começam a lutar. Em meio à batalha, o Enzo, que era o amigo do Dante covarde, que tinha fugido, vendo que o Dante precisava da ajuda dele, sacrifica. E realmente foi algo que eu não esperava. Foi um clichê bem feito ali pra motivar o Dante a lutar mais ainda. E o cara morreu, mané. Triste pelo Enzo. É um personagem legal, carismático, maneirinho. Aqui temos uma luta sensacional. Animação linda, os golpes têm peso, sabe? Coreografia maneira, ângulos de câmera muito legais. Pô, muito legal, mané. Dante é arremessado a um prédio e está ferido. A Lady vai lá ajudar ele, bem legal, um trabalho em equipe. E toda essa cena é muito maravilhosa, pô. A animação é linda, o peso dos golpes, tudo é muito bonito. Até o helicóptero caindo girando, muito legal, tudo muito legal. Mas em determinado momento o Coelho consegue o sangue do Dante, desperta assim a espada, desfaz o selo entre os dois mundos. Os demônios começam a aparecer na Terra. Só que se você joga Devil May Cry, você sabe que quando o Dante é empalado, logo em seguida vai vir uma transformação, meu amigo. E aqui não é diferente. A Lady ajuda o Dante a se libertar e logo depois o Dante desperta o seu Devil Trigger, agora em animação. Linda demais, pô, design, cara, que bonitão, mané. E assim Dante derrota o Coelho de uma vez por todas. Então parece que tudo vai estar bem, que a Lady vai ficar do lado do Dante. Agora tudo deu certo, só que a Lady trai o Dante, desgraçado, congelam o Dante. Então os Estados Unidos da América ele tenta dominar o inferno, e a gente sabe que isso vai dar merda. E no final, para libertar as pessoas do inferno, aparece ele, o Virgil, a tempestade que se aproxima. E ele ainda entrega a fala lá, eu sou a tempestade que está por vindo. Então no geral, galera, no geral eu acho que é uma série nota 7. Eu acho que pra quem é fã, a gente queria mais coisas dos games. Só que, pô, já tem música de rock, já tem referências, o visual tá bacana, respeitar os personagens, respeitar a personalidade. Eu dou nota 7 no geral como a nota. E eu acho uma adaptação que respeita muitas coisas dos jogos e outras não, mas temos que pensar que para uma adaptação a longo prazo, vai ter várias temporadas, eu acho que ela é muito boa e o fato de atrair um novo público para os jogos. Tenho certeza que Devil May Cry vai vender muito mais nesses dias a partir de agora. Mas comente aí o que você achou. Eu vi muita gente falando que o Dante foi nerfado, que a Lady teve um protagonismo, só que Devil May Cry é sobre o Dante. Nas outras temporadas vamos ter mais coisa. Se a gente tivesse tudo sobre o Dante nesse jogo, ia ser só uma repetição. E se você curtiu esse vídeo, dá o like aí, comenta o que você achou da série, não gostou, gostou, do que odiou, o que mais gostou. Meu episódio favorito foi o episódio do avião, muito maneiro, esse episódio final também é maneirão. E vamos ver o que vem aí a seguir. Pô, tô muito feliz como fã de Devil May Cry que temos uma adaptação que respeita os fãs finalmente. E é isso aí, galera. Muito obrigado, valeu e até a próxima.